últimos anos surgiu no mercado financeiro brasileiro a figura do iniciador de pagamentos. E aí abriu-se também uma série de oportunidades ligadas à infraestrutura do Open Finance no Brasil. Para poder falar mais sobre as oportunidades dentro do mundo da iniciação de pagamentos, eu estou aqui com o Jonatas Giovinazzo, que é presidente da Init e CFO da Finet, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Como eu falei aqui no começo, a gente vai tratar sobre iniciação de pagamentos. A gente já teve outra oportunidade de falar desse tema também com o Marcelo Martins, lá da Fintechs. E dessa vez a gente vai ter a chance de falar com o Jonatas, meu colega aqui de conselho lá do Open Finance Brasil. Então, meu cara, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de participar aqui com a gente. Acho que tem bastante coisa legal para falar, seja setorial, seja também dentro do âmbito da Finet, que tem feito coisas interessantes dentro do contexto do Open Finance. Então, mais uma vez, obrigado aqui por participar, cara. Obrigado a você pelo convite. Um prazer estar aqui com você no podcast. E vamos aproveitar aqui para discutir um pouquinho, falar um pouquinho do que temos de novidades e o que tem por vir aí dentro desse mercado. Maravilha, meu caro. Bom, antes de mais nada, aproveitando, fazendo aqui uma recomendação, que eu fiz inclusive no episódio anterior, que é do Brand Tomorrow, que é o livro novo lançado pelo meu amigo autor Brad King, do qual eu também colaboro, junto com uma série de outros autores. Então, vou deixar aqui o link da Amazon. O livro está em inglês, breve vai ser traduzido para outras línguas também, mas o lançamento agora ao longo do mês de setembro. Então, se você tem interesse sobre o tema, Brand Tomorrow fala, e como eu costumo dizer aqui, sobre a ascensão e a queda das agências bancárias. Então, a gente tem dados, informações de recorte de várias partes do mundo, eu faço recorte Latam. Então vai ser bem interessante vocês poderem entender quando a gente teve esse pico e como que essa figura da agência bancária não é mais tão central no crescimento das instituições, no avanço das instituições e que está sendo ressignificada daqui por diante. Então fica a minha recomendação, vai ficar aqui no nosso cenário como recomendação. Bom, vamos lá, Jonatas. Como eu falei, cara, assim, acho que a gente tem várias oportunidades, um mundo novo aí, em relação à iniciação de pagamentos, que é uma figura nova, que a gente logo vai tratar. Eu acho que tem muita coisa para falar interessante, ainda mais também com o teu viés de figura representativa aqui pela Init, e a gente vai falar logo sobre isso. Mas antes disso, cara, eu queria falar um pouco sobre tua trajetória, sobre como é que você chegou nesse mundo, né? Você veio do mundo de consultoria também, né, cara? Conta pra gente como é que foi essas várias passagens aí antes de você cair de cabeça no mundo do Open Finance. Claro. Novamente, um prazer aí estar com você, Bruno. Eu sou engenheiro de formação, né? Então, me formei em engenharia naval aqui pela USP, exato. Depois fiz o mestrado em engenharia de produção, né? Num programa de diploma duplo com o Politécnico de Torino, na Itália, e comecei minha carreira como consultor mesmo, né? Consultor de uma grande multinacional de consultoria estratégica. Depois eu passei pelo mercado financeiro numa boutique de M&A, né? E aí que eu comecei a andar mais com os números financeiros, contabilidade, porque a gente preparava muitas empresas para receberem aportes ou para buscarem uma saída estratégica, né? Mas aconteceu que lá em 2013 eu tive um convite para virar executivo. E aí tive uma oportunidade para ser CFO de uma empresa do mercado óptico, né? Então, que um fundo tinha acabado de fazer um aporte nessa empresa e eu resolvi aceitar o desafio e a gente fala, sair um pouco da pedra e virar vidraça, né? Foi o fundo que colocou você lá? Foi o fundo que me indicou, né, para o mercado óptico. E aí eu tive uma trajetória de executivo de finanças em algumas empresas médias, né, do mercado do varejo, né? Mercado de óculos, depois mercado de alimentos, depois mercado de limpeza. Né? E aí, em 2020, eu fui convidado pela Finet, né, como CFO, e aí que eu entrei no mercado de tecnologia financeira. Né? E que é um mercado que é apaixonante, tem muitas inovações, muitas oportunidades. Então, assim, há uns 5 anos, né? E, na verdade, agora, mais do que nunca, eu estou imerso nesse setor, sempre como executivo de finanças, né? A gente fundou a Init, que nós vamos falar, fundamos junto com outras empresas lá em 2022, né? E viemos
defendendo, discutindo e apoiando a pauta do Open Finance desde então. Que legal, cara. Não, essa experiência multissetorial como CFO também, eu acho ela interessante. E depois, agora, com esse viés mais de tecnologia aplicado para o mercado financeiro, então acho que essa bagagem sua também acaba sendo muito interessante para encontrar esse caminho. Mas, cara, vamos começar pelo básico aqui, né? Sobre um pouco da figura do iniciador de transação de pagamento. A gente teve o Open Finance ali no ano de 2020, com a regulamentação, construção normativa, que também colocou no ar essa figura, setou ali as regras para o iniciador de pagamento, e a gente acabou tendo um novo ente dentro do mercado financeiro, né? Inclusive, hoje a gente tem cerca de dezenas aí autorizadas. Você não tem uma ideia de quanto? 46 ou 47 na casa dos 40 e poucos, quase 50, poucos, quase 50. Então, assim, e a Finet também está dentro desse âmbito, né? Então, eu queria entender, na sua visão, como é que esse modelo ele representa em termos aí de autonomia para o consumidor, quais vantagens ele traz e também o quão estratégica é essa figura nesse momento essa nova fase de digitalização de pagamentos que a gente está vivendo hoje, assim. Muito bem. Você sabe muito bem, né? O Open Finance, ele nasce com um pilar fundamental, que é colocar o consumidor no centro das suas decisões de jornada financeira. Né? Então, esse é o pilar fundamental do Open Finance. A partir daí, ele leva autonomia para que ele possa gerenciar suas informações financeiras e compartilhar com outras instituições, e dá liberdade para que ele também possa realizar transações de pagamento em aplicativos que não sejam aplicativos diretamente vinculados ao banco. Né? E dentro desse conceito do surgimento do Open Finance, o Open Finance também libera, né? E ele, na verdade, intitula, né, um novo ente, que é o iniciador de transação de pagamento, que é uma licença mais leve de IP, né, de instituição de pagamento. O que permite o iniciador de pagamento? Ele permite acesso ao Open Finance, né, compartilhamento de dados e iniciar um pagamento. Né? Eu vou, acho que assim, rapidamente dar um exemplo aqui. O que é iniciar um pagamento? Sim, né? Claro. Então, imagina que você está num aplicativo de delivery ou um e-commerce. Né? E aí você chegou, realizou a sua compra, chegou no final do carrinho e quer realizar o pagamento. E quer fazer isso via Pix. Né? Com o iniciador de transação de pagamentos, com o ITP, ele te dá a possibilidade de realizar a sua transação Pix sem precisar sair desse aplicativo. Né? Então, como que acontecia antes? Você chegando no momento e decidiu fazer o pagamento via Pix, você tinha um QR Code ou uma chave, né? Você copiava a chave, saía desse aplicativo, abria o seu aplicativo de banco, colava essa chave, fazia o pagamento, depois voltava para o aplicativo, né, de delivery ou de e-commerce para confirmar se realmente a transação foi realizada. Então, com a figura do iniciador de transação de pagamentos, do ITP, ele traz um fluxo muito mais fluido e uma experiência melhor para o usuário. Sim, né? Sim. A gente tem uma quebra, né? A gente tinha uma quebra ali na experiência. Exatamente. Em outros contextos. Sem ter uma quebra ali nesse momento. Então, o iniciador aqui no Brasil, né, em outros países, ele até divide as licenças, de licença para quem vai acessar dados e quem vai acessar pagamentos. E no Brasil, o Banco Central acabou optando por colocar tudo isso numa única licença. Né? Então, permitir que o ITP tanto possa fazer a iniciação quanto acessar os dados, né, ter consentimento dos dados, das informações financeiras da pessoa física ou pessoa jurídica, e com ela dar essa liberdade para que ela compartilhe com outras instituições financeiras. Legal. E é bacana, assim, o exemplo que você citou é o que é o mais básico, talvez, do que você possa fazer. Tem muita coisa criativa sendo desenvolvida. Eu acho que a gente já poderia citar, inclusive, alguns exemplos do próprio associado da Init, algumas coisas legais. Você também teve no evento recente de 5 anos do Open Finance brasileiro. Deu para a gente ouvir muita coisa interessante lá. Você também falou algumas coisas que a gente vai citar mais adiante. Mas é bem interessante isso, assim, porque quando a gente pensa, eu acho que toda essa camada trazida pelos iniciadores, cara, você está conseguindo ativar operações e fazer movimentação de recurso dentro da infraestrutura do Open Finance. A gente tem toda uma parte de agregação de dados, do que a gente consegue fazer desbloqueando o poder dos dados, mas aqui a coisa é transacional e quando a gente vai para esse caminho é super dinâmico e tem um monte de automação interessante que a gente pode ganhar na vida
pessoa física, pessoa jurídica também, né? Com certeza. Então, tem muitas inovações, né, que surgiram a partir do ITP, né, e a partir do Open Finance. Né? E vamos falar sobre algumas aí, com certeza. E é sensacional, cara. Então, e aí, como eu falei, assim, a gente teve lá no evento de 5 anos do Open Finance, você destacou bastante, cara, assim, o potencial da iniciação de pagamento do mundo das pessoas jurídicas, né? Acho que é aí que também encontra muito o mundo da Finet, né, do que vocês desenvolvem de solução. E aí eu queria entender se você consegue trazer alguns exemplos do que as associadas da Init. E antes de falar das associadas da Init, conta o que é a Init, o que vocês fazem de fato. Você falou que surgiram ali em 2022. Então, conta um pouquinho sobre esse início e aí conta alguns cases aí que talvez foram desenvolvidos entre os associados e pela Finet no mundo PJ. Claro. A Init ela surge com o objetivo principal de representar os ITPs dentro do ecossistema. Né? Figura super nova, né? Figura nova, junto ao Banco Central, junto à Associação Open Finance, junto ao mercado financeiro. Então, lá no início de 2022, algumas empresas, que a primeira licença, se não me engano, saiu no final de 21, né? Então algumas empresas, startups ou fintechs ou empresas de tecnologia que já estavam no caminho para obter uma licença ou que já tinham obtido a licença, decidiram, né, alguns fundadores, a Finet foi uma delas, decidiu se associar. Peraí, acho que a gente precisa se juntar para que a gente tenha uma pauta única em defesa do ITP e das vantagens do Open Finance. Então, esse foi o principal objetivo. Né? E os nossos pilares são basicamente os pilares do Open Finance, sim. Né? Que é apoiar e garantir a eficiência operacional, né, ajudar a reduzir a barreira de entrada e, com isso, aumentar a competição, né, a incentivar modelos de negócios inovadores dentro do sistema. Tudo isso com segurança e com foco no consumidor, né, com foco no cliente final. Então, os nossos pilares são muito próximos do Open Finance. Os nossos associados trabalham diretamente, né, e se dedicam aos grupos técnicos do Open Finance, sempre propondo melhorias, apoiando nas discussões para que a gente consiga construir cada vez um Open Finance mais amplo e mais democrático. Né? O que a gente costuma falar bastante é que assim, a Init nasce pelo Open Finance, o ITP só existe por causa do Open Finance. Exato. Então, para nós, é muito importante participar ativamente de todas as discussões, apoiar, ajudar a construir, porque o ITP ele precisa disso, né, para poder realizar os seus modelos de negócio, para poder oferecer os seus serviços. E a partir daí que a gente se posiciona feliz assim. E aí vimos ao longo desses 3 anos com a criação da Associação Open Finance, né, da nova estrutura, a gente tem uma cadeira representando os ITPs na Init. Eu tenho o prazer de estar lá junto com você, né? Sim. Eu junto com o Lino, que é o diretor executivo aqui da Init também. Então a gente representa os ITPs e defende esses interesses. Né? Acho que é muito bom para o ecossistema ter essa pluralidade. E acho que foi muito acertado do Banco Central quando ele fez essa nova divisão. Né? Ele foi muito feliz, eu acho que trouxe essa pluralidade, e a gente percebe nas nossas discussões sempre muito propositivas, né? Que todo mundo aí tem trabalhado em prol do avanço do Open Finance. Sim, e como entidade representativa, assim, é super importante ter uma associação, uma entidade representativa para poder fazer essas interlocuções. Mas o mais interessante foi exatamente o que você falou. Acho que nesse movimento de estrutura definitiva que a gente teve, de nova fase de governança do Open Finance, a associação, a Init, ter representando os iniciadores uma cadeira ali no Open Finance e poder contribuir com uma visão de quem é player específico do negócio novo que está sendo construído. Sim. E que pode dar os inputs ali, ajudar a gente a decidir roadmap evolutivo e tudo mais. Né? Hoje nós somos 18 associados. 18 associados. Né? 18 associados. E aí tem todo o perfil, porque você aí está de... Todo o perfil. Então, e aí também é uma pluralidade dentro da Init, que a gente tem associados ligados à infraestrutura, né, que provém um tipo de solução técnica, associados que têm modelos de negócio focados em pessoa física, outros focados em pessoa jurídica. Então, de fato, nós temos essa diversidade. A gente tem alguns grupos técnicos internos da Init, né, onde também a gente se reúne para fazer as discussões e aí consolidar as informações para que a gente e consolidar um ponto de vista eventual e para poder levar a discussão tanto
na associação quanto ao Banco Central. Sim. Então, a gente divide basicamente no GT de pagamentos, nós temos um GT de dados, temos um GT especializado em PJ, né, para discutir esse avanço. Internamente lá, internamente, né, e um GT de compliance, né, para também discutir questões regulatórias, reunindo-se semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, dependendo da pauta, né, para que os associados consigam construir em conjunto de uma forma uniforme, né, para a gente que tenha uma opinião ou um ponto de vista sobre um determinado assunto, pra gente e aí a gente leva isso para o regulador ou para a própria associação. Né? E aí indo desde TP puro, né, até players que também tem, às vezes, eventualmente tem algumas outras licenças. Outras licenças, exatamente. Grandes empresas de tecnologia, então a gente tem um mix bem interessante. É verdade, pluralidade tanto de negócio quanto de tamanho. Né? Então, tem empresas iniciantes, né, fintechs que estão começando agora, né, empresas médias, né, Finet é uma delas, né, empresa média de tecnologia que já estão consolidadas no mercado, e grandes empresas de tecnologia, o Google Pay, por exemplo, é um dos nossos associados. Então, a gente tem essa pluralidade, e o que é muito bom para as discussões. Né? E isso também leva a, como a gente tem diferentes tamanhos de player e multissegmentos, uma multiplicidade também de soluções finais indo para o consumidor. Né? Você falou do Google aqui, nós estamos falando de uma multinacional que tá na mão de muita gente pelos aplicativos que você usa. Então, consegue também lançar soluções que atingem muita gente. E aí, falando um pouco sobre cases, né? Assim, como é que hoje, assim, você pode exemplificar alguns cases aí, começando pela Finet, o que vocês têm desenvolvido, e aí, dentre outros associados fazendo coisas, primeiro o PJ, depois a gente fala um pouco de PF. Tá, vamos falar um pouco de PJ. Né? Acho que tem um ponto importante quando a gente fala de PJ, que é o seguinte: enquanto uma pessoa física costuma concentrar a sua vida financeira ou no máximo 2 instituições financeiras, né? No máximo dois bancos, uma pessoa jurídica, uma empresa média, tem no mínimo 3 contas bancárias em 3 diferentes instituições, porque ela precisa desse relacionamento. Ela precisa ter essa multiplicidade, por quê? Porque é importante para ela quando vai realizar uma operação de crédito. Né? Eventualmente ela tem uma oportunidade num banco e aí ela precisa fazer os seus recebíveis, né? Colocar a cobrança num determinado banco, numa determinada instituição. Os pagamentos ela eventualmente coloca na terceira instituição. Então, só esse fato já traz uma oportunidade muito grande, né? de valor agregado do Open Finance, que é essa consolidação financeira, né? A agregação de dados e a gestão unificada financeira. Né? Lá, por exemplo, no caso da Finet, a gente tem o produto que é o Bank Manager. Né? O Bank Manager é o nosso gestor financeiro, que permite uma empresa que tem 100 contas bancárias, por exemplo, em 10 diferentes bancos, a fazer toda a sua gestão do fluxo de caixa num único login e senha, com todas as políticas de alçadas necessárias que a empresa mesmo tem, né, totalmente conectado com todos os bancos e com o Open Finance. Né, sabe que o Bank Manager, a gente fala que foi o precursor do Open Finance para empresas, né, porque ele já permite essa gestão, já faz quase 10 anos que o produto foi lançado. Mas aí era outro tipo de integração. Integração bilateral. Ah, sim. Né? Então, assim, é uma homologação que a Finet tem junto aos bancos, sim, né? Então, seguindo todos os protocolos de segurança, para que ela possa acessar os dados daquele cliente naquela determinada conta. Né? Tudo isso para levar eficiência na gestão financeira para o gestor, para o gerente financeiro, tesoureiro ou CFO daquela grande empresa. Quando vem o Open Finance, a gente adiciona mais uma forma de fazer essa conectividade, que ela traz muitas vantagens. Ela facilita o onboarding, então é muito mais fácil para a gente, muito mais rápido, né, para se conectar uma conta ou algumas contas de uma determinada empresa. Sem precisar fazer aquele esforço bilateral que vocês faziam, então a coisa já está avançada de cara. Exatamente, é unificada. Sim, e a gente tem algumas vantagens, por exemplo, o extrato online, né, a informação financeira online. Nas conexões bilaterais, ela não vem necessariamente online, ela tem algum delay, eventualmente um dia, eventualmente algumas horas. Né? Quando a gente faz via Open Finance, essa informação ela segue as regras ali do Open Finance, que é praticamente online. Essa informação. Então, esse é um produto que já existia, mas é um produto também do Open Finance. Né? De levar essa solução de agregação. Pensa que num cenário hoje... E não é só dados, né? A gente fala também de iniciação. Também tem iniciação. A partir daí, uma empresa... Muito bem lembrado, a partir daí do nosso Bank Manager, ela consegue pagar folha, pagar fornecedor,
pagar tributos, né? Emitir cobrança também, então recebíveis. Isso via Open Finance ou via o transacional tradicional. E tudo na mesma tela, consolidado, que tudo é na mesma tela, conectado com o RP, né? Totalmente conectado com o RP. Agnóstico em relação a isso. Agnóstico. Sim, todos são só a camada mesmo financeira. Financeira de gestão. De gestão, né? O nosso objetivo com esse produto é facilitar a gestão financeira dos nossos clientes. Sim, né? Cada vez levar mais valor para que eles se preocupem com outras coisas. Claro, Eles se preocupem de fato com o negócio dele, com o planejamento. A gente já faz todo esse apoio através dessas soluções de tecnologia. Sim, né? sim. E aí, assim, isso é um exemplo de dados, vamos pensar assim. Existem outros associados também que têm esse modelo de negócios, né? que é muito importante. Então, alguns mais focados em empresas maiores, outros em empresas menores. E a gente tem um outro exemplo muito, muito bacana de falar, quando a gente fala de pagamentos, né? Via Open Finance, que é o cash pooling. Sim. O que é o cash pooling? O cash pooling ele permite que uma empresa faça alguns parâmetros, né? Determine alguns parâmetros. Uma empresa tem muitas contas bancárias. Por exemplo, uma empresa tem 50 filiais ou 50 lojas. Né? Em cada loja ela tem um recebível, em cada loja ela tem uma movimentação, porque ela tem que ter uma conta vinculada àquele CNPJ da filial. Sim. Mas a gestão financeira da empresa é centralizada. Sim. Né? O cash pooling, o que ele permite? Ele, a partir de colocar alguns parâmetros, num determinado horário do dia, a gente vai olhar cada uma das contas bancárias. Vamos dar um exemplo. Tudo que tiver acima de R$1.000 já vai fazer uma transação automática. Vai iniciar automaticamente um pagamento para centralizar recursos numa única conta. Sim, né? Em geral, os nossos clientes fazem isso no final do dia. Né? Então, para centralizar no final do dia ou no início do dia seguinte, para poder descentralizar os pagamentos e realizar as movimentações e o dia a dia de cada conta com a sua especificidade. Vai reagrupar para fazer o planejamento ou para fazer o planejamento. E porque assim, aí quais são as vantagens do cash pooling numa conta centralizada? Primeiro, obviamente, a gestão unificada, sem que a pessoa que trabalha no financeiro, na tesouraria, tenha que entrar banco a banco para iniciar um pagamento, né, conta a conta. Mesmo via Open Finance, ela não precisa fazer a iniciação de cada uma das contas, isso ela já deixa parametrizado. E o segundo ponto, que é relevante para empresas de bastante liquidez, que é deixar o dinheiro de uma única conta, onde ela vai conseguir ter uma oportunidade de conversa, de negócio com o banco, para que ela seja remunerada por deixar aquele dinheiro na conta. Então, num cenário de juros altos, né, obviamente que passa a ser relevante essa remuneração daquele recurso, de forma diária, semanal ou mensal, num relacionamento que ela venha a ter com uma determinada instituição. Então, ela consegue também fazer essa centralização. Né? E quão flexíveis são essas regras de negócio aí para poder você... Totalmente flexível. A gente tem clientes que para cada conta tem uma determinada regra. Né? A gente pode ter as regras inversas. Ou se de repente no extrato online aparecer que a conta ficou negativa, automaticamente já vai gerar uma iniciação de uma conta centralizadora para recompor aquele saldo naquela conta. Por acaso alguém esqueceu, pagou uma conta, um boleto numa conta que não estava prevista. Sim, né? Sim, então, sim. Isso tudo parametrizado. A gente deixa o nosso cliente, o gestor financeiro, com bastante autonomia e segurança. Né? Mais do que autonomia, ele seguro para que ele consiga, de fato, concentrar no seu dia a dia ali. Que legal, cara. Isso é um case bem legal. E assim, uma conversa que a gente tem, e aí, como você acabou de falar, vocês têm os comitês internos da INIT para discutir mais oportunidades no PJ. A gente internamente também tem um desafio, o próprio Banco Central já foi vocal em algumas matérias aí para a mídia, dizendo que essa ampliação do engajamento PJ é um foco também, né? Porque se a gente até pega outras jurisdições, né, até no Reino Unido, o case PJ pegou mais lá do que pegou aqui. Existem elementos técnicos aqui que eu acho que não é o objetivo da conversa, mas eu vejo com muito bons olhos tudo isso que você está falando, até mesmo porque várias dessas automações e tudo, quando você pode fazer isso de forma nativa numa infraestrutura que está aqui, e isso ao mesmo tempo
ajuda na gestão do empresariado, cara, você também está você está dando um impulso para a sociedade em termos de progresso, em termos de menos chance das empresas bobearem com um aspecto que é tão vital, que é o aspecto financeiro, né? Então a gente está num caminho interessante. Mas olhando para a PF, a gente tem também vários casos que são interessantes. Se você puder citar alguns ali que você já tem visto. Não, com certeza. Legal. Pessoa física, como você comentou, né? Hoje a gente tem mais de 60 milhões de consentimentos ativos, né? Então é um sucesso, né? A gente tem o maior Open Finance do mundo, né, em pessoa física. Temos os desafios em pessoa jurídica, mas em pessoa física ainda tem muitas oportunidades, porque mesmo com tantos consentimentos ativos, ainda tem muita gente que desconhece os benefícios do Open Finance. Então, eu vou dar um exemplo aqui que também é um exemplo de inclusão financeira a partir de ITPs e a partir do Open Finance, né? Então, pensa que hoje existem muitas pessoas que são autônomas, que não têm carteira assinada. Sim. E essas pessoas, elas não tinham ou têm muita dificuldade de acesso ao crédito. Exato. Né? A partir de alguns casos de uso, de alguns modelos de negócio de ITP, ela consegue pleitear algum acesso ao crédito, onde a avaliação do score dela, né, do perfil financeiro, vem através da movimentação financeira. Sim. Então, obviamente, ela não tem o registro ali pela CLT, mas ela tem movimentação financeira, ela presta seu serviço, ela recebe, ela paga a conta. Isso ela, com essa informação e com algumas instituições especializadas, né, algumas ITPs, ele consegue, a partir da movimentação financeira, determinar um rating, né, para colocar um score, colocar uma nota para aquela empresa, e para que uma instituição financeira, para que isso ajude, né, isso complemente a régua de crédito quando uma instituição financeira vai prover o crédito para aquela pessoa. Então, nós temos casos bem consolidados, casos de pessoas que de fato tiveram acesso a crédito como antes não tinham, casos de pessoas que aumentaram o seu limite de crédito, né, a partir dessa análise e do compartilhamento dos seus dados a partir do Open Finance. E é interessante, você falou assim, a gente tem esse componente do rastro digital, né? Porque uma coisa conecta a outra. A gente tem o Pix, né? O Pix se tornou um sucesso, as pessoas estão fazendo essa movimentação do Pix, isso também, de certa forma, esse comportamento é capturado e você começa a ter um ponto de partida para se conseguir, enfim, fazer um scoring desse indivíduo, né? Então, assim, a gente começa a ligar as pontas e trazer um benefício, inclusive, de uma movimentação que se ampliou por causa de um Pix da vida, por exemplo, a resvalar aqui nessa vida creditícia da pessoa, né? Então, esse histórico, assim, histórico de inovação, principalmente do regulador, né, do Banco Central, que promoveu essas diversas inovações do mercado, Pix, Open Finance, depois vamos falar de Drex, isso aí ajuda muito a democratizar o acesso ao crédito, né, o Pix automático agora, só um exemplo também dado, permite com que pessoas que eventualmente não tinham cartão de crédito possam adquirir serviços de cobrança recorrente, como streaming, por exemplo. Né? Então a gente começa a ter muita inclusão financeira com essas pautas, né? O próprio Pix automático ele é um reflexo direto dessa união poderosa ali, e também as próprias transferências inteligentes. A gente tem várias coisas que o mercado já tem visto na pessoa física também de uma forma bem interessante e também aplicado no contexto PJ. Mas falando um pouco mais sobre NIT também, assim, você assumiu a presidência foi o ano passado, né? O ano passado, em 24. E aí, assim, considerando esse papel institucional da associação, cara, como é que vocês têm... quais pautas têm sido as que vocês mais têm se deparado e, eventualmente, os principais desafios, assim, da entidade, cara? Assim? Acho que assim, as nossas pautas são as pautas do Open Finance, então elas se misturam. Né? E a gente, vamos separar um pouquinho, só explorar um pouquinho a pauta da pessoa jurídica, né? Então, você muito bem colocou, a gente ainda tem muita oportunidade de trazer a pessoa jurídica para dentro do Open Finance. Né? Por que a gente tem um primeiro desafio relacionado a isso? Está muito vinculado à peculiaridade de uma pessoa jurídica, porque a gente tem empresas
que tem representantes legais diferentes, tem procuradores, tem empresas que têm políticas de alçadas diferentes. Tem empresa que tem a política onde apenas um aprovador pode aprovar um pagamento. Às vezes a maioria das empresas médias e grandes precisam de 2 aprovadores. Então já gera uma complexidade. Né? Então hoje, quando a gente fala de pessoa jurídica, o primeiro desafio é a gente simplificar o fluxo de consentimento. Né? O que é o fluxo de consentimento? É garantir com que a pessoa jurídica, a empresa, consiga dar o consentimento para um iniciador, ou para um receptor, ou para uma outra instituição, de uma conta que ela possui. Né? Considerando esses desafios. Já existem algumas propostas em discussão nos grupos técnicos, e a gente tem certeza que nos próximos semanas ou meses a gente vai se encontrar um caminho aí para que seja trabalhado e esse fluxo seja simplificado. Né? Uma vez que a empresa entra no Open Finance, ela dá o consentimento, a gente parte para o segundo desafio, que é a qualidade dos dados. Sim. Quando a gente fala em qualidade dos dados para uma empresa, por que é tão importante para se fazer a gestão? Porque ela precisa saber e ter a informação dos dados exatamente igual com o que ela observa no Internet Banking ou no extrato bancário. Para que ela consiga fazer a conciliação correta do pagamento ou do recebível, para que ela saiba exatamente de onde veio aquela cobrança ou aquele recebimento. Isso vai gerar valor, né, para a gestão financeira centralizada e para os casos de uso de gestão financeira centralizada. Então, essas são vamos pensar assim, a gente trabalha muito com a pauta PJ como desafio aí e sempre apoiando a associação do Open Finance, sempre apoiando o Banco Central nessas discussões. Quando a gente vai para o mundo de pessoa física, a gente tem bastante avanço já. Né? Muitos casos a gente já conseguiu embarcar, então a gente está muito mais num caminho de garantir e dar os próximos passos dentro de algumas avenidas já construídas. Então, por exemplo, do Pix automático, garantir que a gente consiga de fato fazer as integrações, passo a passo mesmo, as integrações ali com as ITPs. A gente tem o Pix parcelado, né, para ser lançado aí em breve. Então, isso a gente acredita que vai trazer também muitas oportunidades, novos modelos de negócio. E a gente tem assim um caso que para nós também tem um orgulho, porque a gente vem defendendo e ajudando a construir lá de trás, que é o Pix por aproximação, o Pix por biometria. Sim. Dentro da jornada sem redirecionamento. Que é dentro da jornada sem redirecionamento. Sim. Né? Esse também é uma grande inovação para o mercado, né? E ela traz muitas oportunidades também de modelos de negócio. Deixa eu contar um pouquinho do que é isso. Né? E assim, basicamente, ela permite com que, quando você vai fazer uma compra, né, num estabelecimento, de um serviço, você consiga pagar através do seu aplicativo, né, de um iniciador ou aplicativo de um terceiro, num Pix, naquele momento, sem a necessidade de entrar no aplicativo do seu banco. Né? Ou por aproximação ou através do QR Code. Isso a gente fala que é uma jornada mais segura, inclusive, do que o cartão hoje. E eu vou explicar o motivo. Hoje, infelizmente, a gente tem uma fraude muito comum e um golpe muito comum, que é o golpe da maquininha. Né? Então, você fez uma compra que, por exemplo, era para custar R$50, a pessoa lá colocou R$1.000, a maquininha está com a tela já fraudada, né? Você não consegue verificar aquele valor, você passou o seu cartão ou colocou por aproximação ou colocou a senha e ele consumiu R$1.000 do seu crédito da sua conta. Você só vai conseguir perceber isso quando vier um push no seu celular. Exato. Ou quando você for acessar a sua conta bancária. E aí, qual que é a diferença do Pix por aproximação ou Pix por biometria? No momento em que você decide realizar a compra através desse fluxo, a hora que você aproxima ou você lê o QR Code, vai aparecer na sua tela exatamente o valor que vai ser debitado. Exato. E aí você consegue fazer a conferência, se de fato é R$50, aí você confirma e de fato você tem a certeza de que você pagou R$50. Né? E aí você não tem a necessidade de entrar no aplicativo do banco. Então você também pode ter um celular só só para fazer esse tipo de pagamento, sem ter necessidade de aplicativo do banco. Então isso gera uma infinidade de oportunidades, né, de negócio.
O Banco Central, quando regulamentou, isso aí foi lançado em fevereiro. Sim, né? sim. E é um sucesso até hoje. Assim, os índices de fraude são tendem praticamente a zero. Né? E existe um limite previsto na norma, que é um limite de R$ 500 para essa transação. Sim, sim. Né? Então, é uma das discussões, né? Obviamente, de umas pautas que a gente leva enquanto associação, enquanto INIT, que é o aumento gradual desse limite, para permitir que mais modelos de negócio consigam participar dessa jornada. Então, hoje é R$ 500, eventualmente ter um fluxo e um cronograma aí de aumento para permitir com que a pessoa consiga, a experiência do usuário seja melhor. Sim, né? sim, claro. E ela consiga comprar outras coisas através desse fluxo. É um movimento faseado, né? Assim, Faseado. Ficou claro, como você falou, os elementos de segurança. Obviamente que no ponto de venda você não vai às vezes fazer uma compra só de R$ 500, as pessoas têm um valor maior. Mais assim, como a gente já tem talvez fundamentação e dados para falar que, olha, dá para poder eventualmente se flexibilizar esse valor e, poxa, eu acho que é uma pauta que faz todo sentido, até porque a gente está dando mais robustez para a escala de um meio de pagamento que é super aceito aqui no Brasil. Exato. E que tem uma história tão importante de inclusão, como é o caso do Pix, conectado na infra do Open Finance. Né? E falando um pouco agora mais sobre Finet, voltando, vocês estão assim, há mais de 20 anos, né, cara, no mercado. Isso. Muito com esse foco de tentar automatizar a vida financeira de empresas, né? de empresas e bancos, né? Sim. E como é que foi a curva de evolução, cara? Assim, porque imagino que os produtos que que a empresa desenvolvia há 20 anos atrás, né, tiveram uma evolução para as entregas, como você me falou, né? Assim, acho que tinha um produto. O Bank Manager existia antes num formato bilateral, né, de acordos que você fazia com cada instituição financeira. E agora dentro de um âmbito de Open Finance. Né? Como é que tem sido esses produtos e quais são os carros-chefe hoje da Finet? A Finet foi fundada lá em 2003, né, pelo Marcos Bonfá e Yoshimichi Matsuzaki, que são os fundadores, e começou a oferecer serviço de conectividade. Tá. Então, a principal dor que ela queria resolver naquele momento era essa conexão entre bancos e grandes empresas, né? Sempre com protocolo de segurança e garantindo com que as informações chegassem fidedignas, né? Tanto no mainframe ou dentro do banco e para os ERPs dos grandes clientes. Então, o Open Finance antes do Open Finance. Exato. É a mensageria tradicional, troca de exatamente. arquivos. Né? A gente fala troca de arquivos, é o EDI, né? A troca de arquivos. Isso a gente conseguiu construir, se estabelecer nesse mercado, né, com grandes clientes e grandes bancos. Só que aí, a partir, assim, há uns 12, 10 anos atrás, a gente começou a... vamos trazer mais e levar mais valor, né, para os nossos clientes. E aí começamos a desenvolver algumas soluções para gerar valor para as áreas financeiras dos nossos clientes, empresas, né? Para toda a tesouraria, para pegar toda a cadeia. Então, a gente falou do Bank Manager, né? Que é um produto de gestão financeira, mas a gente tem um produto também em que a gente faz a gestão da cadeia de fornecedores, né? que é o nosso Antecipag, né? Painel fornecedor. Ele começa fazendo a gestão desses pagamentos, né? Do contas a pagar de uma grande indústria, e ele se transforma num marketplace de risco sacado. Sim. Hoje a gente está entre os maiores aí marketplaces de risco sacado. Hoje temos mais de 20 instituições financeiras conectadas. Né? Nos últimos 12 meses, nós originamos mais de 20 bilhões de reais, né? Para os fornecedores dos nossos clientes. Então, sempre enquanto marketplace, a gente se propõe a fazer essa tecnologia, essa integração ligando o RP dos nossos clientes, os bancos ou fundos, né, e os fornecedores desses clientes. Né? E ampliando essa proposta de valor. Mas começou quando esse produto? Esse produto há uns 3 anos. 3 anos. Poxa, já está estamos nessa curva muito boa. Estamos muito felizes com a evolução dessa área de crédito, que a gente divide em algumas áreas lá. Sim. E a gente também tem um produto em pagamentos, né? A gente tem uma unidade de negócio de meios de pagamento, onde sempre com aquele viés multibanco, multiconta, a gente quer sempre levar essa facilidade para o nosso cliente. Então, um cliente que eventualmente tem uma cobrança
emite boleto, ou um bolepix, boleto híbrido, em diversas instituições, ele consegue centralizar toda a sua gestão num único aplicativo. Mas isso aí é um produto à parte? É um add-on de É um produto à parte. Né? Sim, a gente pode... É um produto à parte. Ele contrata, chama Luna, esse produto. Interessante. Né? E aí a gente permite os diversos formatos de cobrança. Então, ele pode emitir a cobrança via boleto, via Pix, né? E pode receber via cartão de crédito também. Então, isso conectado com todas as instituições financeiras também. Então, é o mesmo conceito de centralização. Mas multipagamentos. Multipagamentos e multibanco. Legal. E aí, assim, esse é o que a gente se propõe enquanto Finet, é sempre resolver as dores, né, de um gestor financeiro, né, de um tesoureiro. Né? E aí, por isso que assim, eu brinco que lá, eu sou o cobaia, né? Eu sou o first user dos nossos produtos, né? Porque como eu sou CFO e cuido das finanças, muitas vezes a gente corta na carne lá. Vamos ver se está funcionando, se não está funcionando. Isso é muito bom porque ajuda a desenvolver e a melhorar, com certeza, as nossas soluções. Você citou agora o marketplace de antecipação que vocês têm, né? Então, vocês também estão envolvidos nesse ambiente aqui de duplicado escritural e tudo mais, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, cara? Como é que... E se também isso tem um ponto de contato também com todas as automações que também você acabou de citar, né? Como é que você tem visto essa inovação, cara, das duplicadas escriturais? Acho que bom tema aí para a gente explorar, né? Só recapitular um pouquinho, duplicado escritural, o que é isso, né? Na verdade, o conceito de duplicata já existe, sim, né? Claro. Desde a década de 60, que é um título onde uma empresa utiliza para fazer uma operação de crédito. Exato. Né? E o que o Banco Central lá disse com a resolução em 2018, se não me engano, 2019, foi que a partir de um determinado momento, que está chegando, né, todas as operações de créditos vinculadas a uma duplicata, as duplicatas vão precisar ser registradas. Sim. Só podem ser feitas com duplicatas registradas em registradoras homologadas pelo Banco Central para participar desse ecossistema. Então, isso vai ser obrigatório. Né? Então, para uma empresa fazer uma antecipação de recebível, eventualmente um risco sacado, crédito risco sacado, ou uma operação de capital de giro, ela vai precisar registrar sua duplicata. Sim. Isso passa a ser obrigatório. E aí, pensa que a gente vem conversa bastante com os nossos clientes, né, e aí, que são gestores financeiros, gerentes de tesouraria ou CFOs, conversando com eles no final do ano, início desse ano, sobre o tema duplicata escritural, muitos ainda desconheciam. Olha só. E quando a gente falava de obrigatoriedade, aí que... Opa, peraí, calma aí. Aí vamos precisar entender desse tema. Né? Então, assim, como a gente está muito próximo de empresas, o que a gente se propõe a fazer, como é que a gente vai entrar nesse mercado, é ajudando os nossos clientes, as empresas, né? A navegar nesse ecossistema. Então, tanto ajudando ele no caminho de registro, porque a gente já tem acesso aos RPs dos clientes, então via a gente sendo um agente escriturador, né, que é um pouco do que o Banco Central colocou, que é levando essas duplicatas para serem registradas numa registradora, né, ou apoiando eles no retorno da informação, né, porque pensa que os RPs hoje de grandes empresas, muitos são uns elefantes brancos, né, que para fazer qualquer mudança, às vezes ele está tão customizado que é muito difícil, às vezes, colocar um campo. Sim. Né? As empresas, e aí só fazendo um paralelo, as empresas demoraram para começar para pagar em Pix, não é porque elas não queriam pagar em Pix, porque não tinham o campo no RP para informar se era Pix ou se informar qual que era a chave. Sim. Hoje, Pix, se a gente olhar os números, Pix de empresas, né, já está nos níveis muito altos. Né? Todo mundo correu para poder integrar essa possibilidade. Exatamente, demorou a adaptação porque precisava fazer as adaptações nos sistemas das empresas. Né? Porque uma empresa grande ela não faz nada fora do sistema. Sem dúvida. Né? Ela tem todo um compliance, tem toda uma regra de negócio que não permite com que ela vá no Internet Bank para fazer qualquer operação. E até porque, imagina a quantidade de pagamentos que não faz uma empresa média ou uma empresa grande por dia. Então, assim, a gente, dentro desse ecossistema, vai ajudar os nossos clientes,
né? Em todos os momentos que ele vai precisar se conectar com um ecossistema de duplicata escritural. Sim. Né? Seja no registro, seja na confirmação, porque hoje, né, pela regulação, vai poder existir a confirmação daquela duplicata, o que é muito positivo para o fornecedor, porque aquela duplicata passa a ter um valor maior e aí ele tem acesso ao crédito, porque a ideia da duplicata, obviamente, é melhorar as taxas ao acesso ao crédito e aumentar a competição para que o fornecedor tenha uma taxa menor ou mais adequada ao seu perfil. Sim, né? Claro. Então, esse é um pouco do ecossistema onde a gente quer se posicionar. E tem muita oportunidade, como você falou, em dados, e a gente ter toda uma padronização disso, toda a eletronização disso, contribuindo para as automatizações e também para todo o contexto de dados que vocês já dominam bastante. Né? É um próximo momento de um passo evolutivo que a gente tem dentro do mercado e que tem todo, como você falou, todo um lance em primeira instância, né, de educação para os próprios clientes que estão inseridos no mercado, que às vezes têm um conhecimento baixo disso, como também a execução disso na prática. Né? A gente tem feito alguns seminários ou em reuniões para explicar para os nossos clientes, né, o que vai acontecer. Né? Tem um cronograma, né? Acho que no final do ano, início do ano, começa, o sistema entra em produção, né, sem obrigatoriedade. E a partir do segundo semestre do ano que vem, né, o cronograma atual, ele passa a ser obrigatório às empresas grandes, né, a registrarem suas duplicatas. Então, empresas acima de 300 milhões de faturamento anual passam a ter obrigatoriedade do registro de duplicata para fazer uma operação de crédito. Obviamente que se ela não vai fazer uma operação de crédito, ela não precisa registrar. Mas pensa assim, como é que a empresa vai... não, essa aqui eu registro, essa aqui não registro. Né? Gera mais confusão e mais complexidade no sistema. Né? Então, a ideia é que ele passe a registrar, né? O que o mercado acredita é que as empresas vão passar a registrar todas as suas duplicatas e depois ela vai tomar a decisão se ela vai antecipar ou se ela vai usar isso para uma operação de crédito ou não. Vai destravar muito valor para mercado de oportunidade. Né, muita oportunidade, crédito mais adequado, né? Não bem, mais bem barato, precificado, né? Né? Mais bem precificado, né? Onde de fato ele consegue separar, né? Vamos separar um fornecedor que vende para uma grande empresa de um fornecedor que eventualmente vende para uma empresa que tem um risco maior de pagamento. Claro. Né? Então isso vai trazer mais oportunidades de competição mesmo para o mercado de crédito empresarial como um todo. Sim, né? Fantástico, é uma fronteira que a gente está acompanhando bem para ver. A gente acredita muito, vai ser um divisor de água, assim como foi em cartão de crédito. Sim, foi, exato. A gente teve também uma fase agora replicada para esse outro tipo de solução de instrumento. Com um potencial 3, 4 vezes maior, com um tamanho de mercado, sem dúvida, 3 ou 4 vezes maior, né, de duplicatas. Então, assim, é um mercado muito grande, tem bastante oportunidade aí. Muito bom. Tem outros elementos, inclusive, quando a gente está falando e aí olhando um pouco para conectado, mas, enfim, de certa maneira, o Pix em garantia também, que já vai ter no ano que vem. Então, assim, com essa oportunidade também das empresas estarem trabalhando esses recebíveis, uma vez que a gente começa a ter mais parcelamento dentro do mundo Pix, você começa também a ter essa série de recebíveis e conectar isso nesse ecossistema. Então, tem muita coisa para acontecer. Assim, os próximos anos vão ser empolgantes aqui no mercado. Com certeza, vão ser estimulantes aí para que a gente consiga trazer soluções, né? Mais empresas vão entrar no mercado, com certeza. E assim, a gente vai conseguir resolver essas dores, né? Que no Brasil a gente sofre bastante com isso, né? Essas dores do financeiro, assim, oscila muito a nossa economia, né? Uma hora o juros está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Mas o empresário, a pessoa física, tem que se adaptar a isso. Mas acho que em termos de infra e de multiplicidade de possibilidades, a gente está saindo muito bem. Estamos bem encaminhados. Nós estamos muito animados com isso. Boa. E agora, voltando um pouquinho, falando um pouco sobre NIT, tá? Vocês, a gente sabe, né, acho que deu para falar bastante aqui de várias oportunidades que a gente tem no mercado de iniciação de pagamentos, da crescente importância dessa figura do iniciador dentro do mercado financeiro. E aí eu queria entender com você, cara, assim, falar um pouquinho sobre o caminho para se tornar uma ITP, né? Quais são os desafios, complexidades, se a Init ela pode ajudar nesse processo ou ela pode te ajudar após esse processo. Conta pra gente aí essa saga para a empresa se tornar... Quanto tempo está levando também? Alguma coisa, pelo menos baseada na expectativa do que vocês têm visto dentro de casa. Assim. Tá.
assim, quando uma empresa, não necessariamente uma startup, ou às vezes uma empresa, no caso, similar à Finet, uma empresa já consolidada de tecnologia que decidiu entrar no mercado regulado, né? Existe uma série de requisitos que ela precisa preencher. Claro. Né? Então, alguns principais são 3. Né? São alguns requisitos de governança, né? E aí tem vários ali que ela precisa estar apta. Um requisito mínimo de patrimônio líquido, né, exigido para ser uma ITP, que ela precisa superar isso. E ela precisa, quando ela vai fazer todo o seu pedido de licença, apresentar um plano de negócios. Ah, sim. Então, nesse plano de negócio, ela precisa apresentar o que ela vai fazer com aquela licença, onde é que ela vai ganhar dinheiro, né, onde é que ela vai se remunerar, e que ofertas de serviços ela vai levar ao mercado, né? Tanto quem é o seu mercado-alvo, se é pessoa física, pessoa jurídica, etc. Né? E aí, durante o processo, muitas vezes, na maioria delas, o Banco Central chama a empresa para apresentar o próprio modelo de negócio. Legal. Né? Porque muitas vezes a empresa não tem uma licença anterior. Né? Então o Banco Central nem conhece essa empresa. Então ele quer fazer esse trabalho de estar mais perto, de fato entender o modelo de negócio de cada um. É muito mais no sentido de compreender e menos de crítica, etc. Sim, claro. E tal. É muito mais ele entender e até ver se as ações regulatórias dele estão surtindo efeito em termos de ampliação de modelos de negócio, né? Porque o objetivo também é democratizar. Então esses são os 3 principais pilares. Em termos de tempo, né, a gente sabe... hoje a gente tem visto, em média, 12 meses. Né? É uma média elevada, mas assim, é muito pautada pela limitação de recursos do Banco Central. Sim. A gente sabe que existe uma limitação de recursos humanos, então assim... Analisar esses processos são muitos processos, então assim... e de fato precisa, com todas essas frentes, né, para o mercado financeiro, existe uma necessidade de ampliação ali do quadro e de trazer pessoas qualificadas para que possam fazer a roda girar. Sim. Né? Quem está, assim, a gente conhece as pessoas, tem pessoas muito boas, mas tem limitação de tempo. Claro, né? Claro. Então, acho que esse é mais ou menos o tempo. No lado da Init, sabe, Bruno, inclusive a gente tem uma categoria de associados para quem ainda não tem a licença. Ah, não sabia disso, né? Poxa, olha então, só. Então, a gente tem uma categoria de associados que a pessoa pode ter feito pedido da licença e ainda não ter saído a licença, Sim. ou ela pode ter a vontade de pedir a licença, mas ela quer se associar porque ela, obviamente, ela acredita no Open Finance, né? Então, o primeiro passo, né, é acreditar no Open Finance, né? Ter algum negócio vinculado a isso, algum modelo de negócio, então ela pode se associar com essa intenção e a gente dá esse apoio, né, na construção, né, assim, informando quais seriam os passos e muito mais um apoio. Qual que é o apoio de uma associação? É muito mais um apoio de troca de figurinha. Você já se insere nas pautas, já entende com mais profundidade o que o mercado tem discutido. O que funcionou para uma empresa, como Exato. É que funcionou para você. Então, troca de experiência é muito boa. Né? Isso é muito bom, principalmente para empresas novas. Né? Novas startups ou novas fintechs que queiram entrar nisso. Então, a gente apoia dessas formas aí e quem quiser, assim, aqueles que têm esse interesse podem ficar à vontade aí de nos procurar. Que legal. Eu não sabia que tinha essa categoria de entrada para interessados e faz todo sentido, até porque todo o tema é muito novo. Como diz, é um primeiro passo de muitos entes dentro do mercado regulado. Às vezes, quando o cara está, às vezes, trabalhando... como é o caso mesmo da Finet, com soluções que orbitam o mundo financeiro, mas não estão diretamente com o pé dentro do mercado regulado e com todas essas possibilidades. Eu achei bem sacado isso, cara. Okay. E assim, olhando para o roadmap das ITPs, cara, o que vocês têm olhado para oportunidade de produtos futuros? A gente se falou bastante aqui de PJ. Você tem visto outras coisas também, além disso? Sim, acho que... Assim, falamos um pouco aqui, né? Vamos consolidar, né? Então, o Pix parcelado claro. Assim, vai ter, acho que vão ter muitas oportunidades aí de modelos de negócio, né? Quando a gente fala em PJ, é a consolidação desse caminho. Claro. Né? Vamos, assim, a gente fala, não adianta a gente olhar muito para frente, mas vamos garantir com que a gente consiga fazer com que a PJ, o empresário, a empresa, dê o consentimento,
né? Depois que ele tem a qualidade dos dados, aí a gente vai para pagamentos. Então, quando a gente fala em pagamentos de PJ, tem algo que a gente defende muito, que é o Pix em lote. Ah, isso é verdade. Puta, esse Pix em lote também vai ajudar muito a embarcar outras empresas dentro do Open Finance, porque também aquela... Exemplifica aqui para a audiência, talvez, que não desconheça esse conceito, cara. Acho que é bem legal. O que é o Pix em lote? Nada mais é assim, para resolver uma dor de uma grande empresa ou uma média empresa que faz muitos pagamentos por dia. Sim. Né? Hoje ele tem essa solução fora do Open Finance, via os arquivos tradicionais, né, as remessas, e é tudo vinculado aos ORPs, porque ele também não tem condições de... Pensa que empresas grandes fazem 1000 pagamentos por dia. Exato. De entrar no Internet Bank para digitar um a um. O Pix em lote é trazer esse fluxo de arquivos que já existe para dentro do ecossistema do Open Finance. Então, permitir que ele automatize e que faça 1000 pagamentos de uma única vez. Sim. Né? E aí, qual que é a diferença de fazer 1000? Né? A diferença é que pode acontecer, né, principalmente tratando de STP, que pode parar na segurança de um determinado banco ou do sistema. Né? Quando começa a ter um monte de PIX de uma determinada conta, obviamente que por todos os critérios de segurança... acende uma luzinha. Acende uma luz e trava a relação. Então, quando você regulamenta isso e organiza esse fluxo, você faz com que isso seja possível. Né? E aí essa gestão financeira de empresa, ela pode inclusive incluir grandes empresas que fazem muitos pagamentos. Isso é muito legal. Cara. Não só dados, né? Não só dados, ou o que a gente falou, cash pool, e outras formas de pagamento, mas também pagamentos em escala. Né? Muito bom, muito bom. Acho que esse é um produto que eu vejo o mercado discutido bastante, almejando, e é interessante saber que vocês também, olhando para a Init, estão perseguindo esses próximos passos, né? Mas a gente também tem outras... Tem lá para frente, né? Claro, é para frente, mas é algo... Se a gente olhar para frente, temos assim, algumas coisas, por exemplo... Aí vamos falar um pouquinho para o médio prazo, né? Sim. Acho que para a gente aprofundar um pouquinho do curto prazo, que a gente tem bastante coisa ainda a boca para sair o próprio parcelado que já está aí. Isso, já está para sair agora, final do ano. Né? Mas o médio prazo, a gente acredita muito na integração com outros sistemas. Legal. Então, por exemplo, a integração do Open Finance com o mercado de seguros. Sim, claro. Né? O pagamento cross-border. Sim. Né? Então, permitir, através do Open Finance, fazer pagamentos para outros países. Né? A integração com o próprio ecossistema de duplicata escritural. Legal. Que é para empresas. Então, imagina assim, isso vai ser bem vislumbra muito, vai somar muito e vai trazer muita oportunidade para que as empresas estejam no Open Finance quando mais integrações aí com outros ecossistemas acontecerem. Que demais. E olhando para tecnologias também, você vê os pontos de contato com inteligência artificial e tudo mais? Como é que vocês têm? Ou eventualmente até... E aí, olhando para o Finet especificamente, como que vocês estão navegando isso lá dentro? Não, com certeza. Hoje quem não está fazendo nada está muito para trás. Sim, né? Está muito para trás. E assim, no caso da Finet, como a gente trabalha com muitos dados, muitas informações de pagamentos, a gente tem algumas soluções para os nossos clientes, então em todas as pontas. Vamos pensar, tanto na ponta do crédito aqui do marketplace, até para entender, peraí, será que minha solução comparada com outros mercados, ela tá barata ou não? Será que o banco está me dando uma taxa adequada? Né? A gente tem solução de análise, por exemplo, se está sendo cobrado corretamente, né? Porque existe uma questão de conciliação, mas tem uma questão de conciliação ativa. Né? Será que as tarifas que estão sendo cobradas de fato são aquelas? E aí, mais do que isso, é levar opções, né? Oportunidades. Né? Peraí, dá uma olhada aqui, dá uma olhada nisso. A gente tem... E aí, para fechar, como a gente lida com... E muitas vezes nossos clientes têm a sua vida financeira trafegada conosco, a gente apoia muito eles em algumas jornadas de decisão. Né? Então, tarifas, por exemplo, para ver se todos os bancos estão cobrando de acordo com a tabela. Poxa, né? Isso aí é um tira-teima interessante. É interessante, porque assim, é tarifa de boleto, é tarifa de movimentação, às vezes tarifa de extrato, né? Às vezes tarifa de PIX, né? Quando supera um determinado limite, aí depende da sua cesta, etc. O PIX para PJ, né? PJ ele é cobrado, mas tem muitas isenções de acordo com o pacote. Né? E até ajudá-los a fazer algum tipo de... com base, se a gente pensar em recebimento, né? Com base nos meus recebíveis que podem ser sazonais. Né?
o que a gente consegue olhar para frente, né? A partir do que eu tenho hoje. A gente consegue fazer um tipo de planejamento, né? E aí isso apoiar, de fato, a decisão ali de uma área de FP&A, por exemplo, dentro de uma grande empresa, que é de planejamento para frente, né? Fluxo de caixa. E quanto mais dados e quando você pluga ferramentas de análise e IA e tudo mais, você consegue ter assertividade num aconselhamento ou numa tomada de decisão. Com certeza. Então, você acha que a gente está caminhando para um mundo bem interessante. Isso da porta para fora. Né? Quando a gente fala porta para dentro, obviamente que é automatizar claro. Atendimento, automatizar alguns processos, mas aí vamos falar que é meio que a necessidade e o básico a ser feito, né? Para implantar e aproveitar dessas ferramentas novas aí de inteligência artificial. Mas a beleza de tudo isso que eu entendo, assim, Jonatas, é a conexão de um dado que está dentro de uma infraestrutura, que está tendo um nível de qualidade sempre sendo perseguido para que a gente tenha qualidade de dados mais alta. E uma vez que você tem esse dado padronizado e tudo mais permeando aqui, você não tá tendo trabalho de ter que pensar em uniformizar isso. Isso já vem uniforme, você pluga IA e consegue extrair mais valor em cima desses dados. Então, assim, acho que nós estamos num mundo muito legal para olhar para frente. Muita coisa vira ainda. Boa. Jonas, chegando no final, cara, foi um papo muito legal, ainda mais várias coisas que eu não sabia, inclusive a respeito da init, dessas formas de entrada, que é bem legal. E parabéns por tudo que vocês têm feito na Finet, nessa vertente da PJ, que eu acredito que é um dos grandes potenciais que tem para ser destravados do Open Finance, que a gente está aí debatendo bastante lá no nível conselho, né? E eu deixo esse minuto final, esses minutos finais para você, por fazer uma consolidada. Pode passar mensagens institucionais também. Fica à vontade, esse momento é teu, cara. Pode ser olhando para mim, olhando para a câmera, como ficar melhor. Não, primeiro, agradecer novamente o convite, né? Um prazer aqui estar com você, Bruno. Obrigado aí. Acho que seu podcast tem cada vez mais atingindo pessoas, né? Novas oportunidades, aí, pessoas que desconhecem um determinado tema. Então, foi uma oportunidade muito boa de explicar um pouquinho no detalhe ali qual que é o nosso trabalho, né? O que é um iniciador de transação de pagamentos, que figura é essa, né? O que é o Open Finance, já falou em diversos outros programas, é bom a gente sempre trazer as oportunidades e falar um pouquinho da Finet, né? Obrigado, aí a gente trabalha arduamente aí para levar soluções para os nossos clientes pessoa jurídica, né? A gente tem como objetivo facilitar a vida financeira dos nossos clientes, e aí por isso que a gente gosta muito das oportunidades que vêm do Open Finance e trabalha com todas as tecnologias existentes aí para levar cada vez mais solução e mais valor agregado. Que legal, cara. E conectando tudo isso, já fazendo isso antes de uma configuração e agora somando. Sempre conectando, né? A nossa é conectar bancos, empresas, ERPs, né? Agora Open Finance, vamos falar de duplicata escritural. Então, assim, é um prazer trabalhar nesse mercado e um prazer novamente aqui. Obrigado. Boa, e fica o convite também para quem tiver interesse em saber mais, seja sobre a Init, como se associar, também entrar no site, né? E, obviamente, os sites aí, as redes da Finet para soluções. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E você que nos ouviu até agora, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e, sobretudo, encaminha para outras pessoas e também para empresas que têm interesse em entender mais sobre como a iniciação de pagamentos e o Open Finance pode ajudar e facilitar a vida de vocês. Um forte abraço e até a próxima.